Se eu te dissesse que um guepardo consegue ir de 0 a quase 100 km por hora mais rápido que muitos carros esportivos, você acreditaria? E se eu te dissesse que essa explosão de velocidade não é sorte, nem apenas talento natural, mas o resultado de um corpo inteiro projetado como uma máquina de corrida? Hoje, você vai entender, passo a passo, como a velocidade do guepardo o torna o animal terrestre mais rápido do planeta. E por que nenhum outro mamífero na Terra consegue competir com essa verdadeira bala viva? Vamos começar com uma pergunta simples. Por que o guepardo é rápido enquanto outros grandes felinos, como o leão e o tigre, são fortes, mas bem mais lentos? A resposta parece óbvia, mas esconde um segredo fascinante. O corpo do guepardo é um compromisso extremo com a velocidade. Isso tem um preço altíssimo em quase todos os outros aspectos da vida dele. Antes de entrar em cada detalhe do corpo desse animal, pensa comigo. Você prefere um carro potente, pesado, que puxa carga, ou um carro leve, aerodinâmico, que dispara na pista, mas não aguenta tanto impacto? O guepardo é esse carro de corrida. E entender isso vai mudar totalmente a forma como você enxerga esse felino. Imagina a cena, uma planície africana, o sol queimando o horizonte, um grupo de gazelas pastando tranquilamente. De repente, uma sombra, quase imperceptível, se rasteja pela grama alta. Em poucos segundos, o silêncio vira caos, e um borrão manchado cruza o campo em uma velocidade que o olho humano mal consegue acompanhar. Esse borrão é o guepardo em ação. E é nesse momento que tudo o que o corpo dele tem de especial entra em jogo como uma orquestra perfeita. Mas o que exatamente acontece dentro desse animal nos segundos em que ele decide correr? E como é que um felino relativamente pequeno, magro e frágil, se tornou o soberano absoluto da velocidade em terra? Se você ainda está comigo, prepara, porque agora vem a parte em que a biologia encontra a engenharia. Primeiro ponto, a aceleração absurda. O guepardo consegue ir de 0 a cerca de 90 km por hora em algo como 3 segundos. Às vezes, até menos. Isso é comparável a carros superesportivos de luxo. Ele atinge picos de 100 a 110 km por hora em distâncias muito curtas, geralmente menos de 500 metros. Só que tem um detalhe. Ele não sustenta isso por muito tempo. Normalmente, uma perseguição dura entre 20 e 30 segundos. Se passar disso, o corpo começa a entrar em colapso por exaustão. Agora, por que isso acontece? Para alcançar essa velocidade insana, o guepardo precisa que cada parte do corpo seja otimizada. Nada ali é por acaso. Ossos, músculos, pulmões, coração, cauda, unhas, pele, tudo contribui para um único objetivo: correr mais rápido do que qualquer presa em campo aberto. Vamos começar pela estrutura do corpo. O guepardo é extremamente leve para um grande felino. Enquanto um leão pode chegar facilmente a mais de 180 quilos, o guepardo geralmente fica entre 40 e 65 quilos. Isso significa menos massa para acelerar. Quanto menos peso, mais fácil ganhar velocidade. O corpo dele é alongado, esguio, com pernas incrivelmente longas para o tamanho do tronco. Ele parece quase um galgo turbinado, e não por acaso, tanto galgos quanto guepardos foram moldados pela mesma pressão evolutiva. A necessidade de alta velocidade em campo aberto, a coluna vertebral do guepardo é a chave para entender essa diferença. Ela é extremamente flexível. Funciona quase como uma mola gigante. Quando ele corre, a coluna se arqueia e se estica a cada passada, como se o corpo inteiro dele fosse um arco e flecha em movimento. Esse vai e vem da coluna aumenta o comprimento das passadas de uma forma absurda. Em plena corrida, o guepardo pode dar passadas de 7 a 8 metros de comprimento. Em outras palavras, a cada salto ele avança o equivalente ao comprimento de um ônibus pequeno. E mais, em certo momento do ciclo da corrida, nenhum dos pés toca o chão. O corpo inteiro fica no ar, como se o animal estivesse literalmente voando rente à terra. Pensa nisso por um segundo. Enquanto você está ouvindo esse trecho, o guepardo, se estivesse correndo, teria dado várias passadas completas, com o corpo inteiro se projetando no ar e aterrissando sempre em um novo ponto à frente. Mas o que sustenta essa coreografia não é só a coluna. Tem muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora vamos falar de músculos. O guepardo não é aquele tipo de felino musculoso, troncudo, como um leopardo ou um jaguar. Ele é definido, mas magro. Só que os músculos que ele tem são especializados. A maior parte da musculatura dele é composta por fibras de contração rápida, conhecidas como fibras de tipo 2. Essas fibras são perfeitas para movimentos explosivos,
como sprint, saltos e mudanças bruscas de direção. Em compensação, elas se cansam muito rápido. Enquanto animais com muitas fibras de contração lenta aguentam correr por longos períodos, como certos cervos ou até cães de trenó, o guepardo é o oposto. Ele é um foguete de curto alcance. Isso explica por que ele raramente persegue uma presa por muito tempo. Se a vítima consegue escapar dos primeiros segundos de explosão, as chances de sobrevivência aumentam drasticamente. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa parte, porque é o que quase ninguém percebe. Não é só o tipo de músculo que importa, mas a maneira como eles estão distribuídos. Os membros traseiros do guepardo são como pistões de um motor. Eles concentram grande parte da força que empurra o corpo para frente. Já os membros dianteiros absorvem o impacto e ajudam a direcionar a corrida. Outra coisa surpreendente é que o guepardo tem ombros muito móveis e um peitoral relativamente estreito. Isso permite que as patas dianteiras avancem mais à frente, aumentando ainda mais o tamanho da passada. É como dar a um corredor humano pernas mais longas e um quadril mais flexível ao mesmo tempo. Mas não adianta ter músculos potentes se não entrar oxigênio suficiente. É aqui que entramos na parte interna, onde o coração, os pulmões e o sangue do guepardo viram protagonistas. O coração do guepardo é grande para o tamanho do corpo. O volume de sangue bombeado por batimento é alto e, durante uma corrida, os batimentos cardíacos podem saltar de algo em torno de 120 para mais de 200 por minuto. Além disso, ele tem pulmões amplos, uma cavidade torácica grande e narinas largas. Imagina um motor precisando de mais ar para queimar combustível. O guepardo é exatamente isso. Ele precisa puxar quantidades enormes de oxigênio para alimentar os músculos em modo turbo. A respiração dele pode chegar tranquilamente a 150 respirações por minuto durante o sprint, a cada passo. E praticamente sincroniza a respiração com o movimento da coluna, enchendo e esvaziando os pulmões em alta velocidade. E não para aí. O sangue do guepardo carrega bastante hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio. Isso significa que, a cada ciclo, muito oxigênio chega aos músculos para ser queimado rapidamente. Mas, como toda queima intensa de combustível, isso gera calor e ácido lático. É por isso que depois de uma perseguição bem intensa, o guepardo precisa parar. Se ele continuar, pode literalmente entrar em colapso por superaquecimento. Você percebe o paradoxo? O mesmo conjunto de adaptações que fazem dele um monstro da velocidade também o torna extremamente vulnerável à fadiga. Depois de uma corrida, mesmo que ele consiga derrubar a presa, às vezes ele não consegue comer imediatamente, porque está tão exausto que precisa recuperar o fôlego, enquanto outros predadores e até necrófagos podem se aproximar. Se você ainda está me ouvindo, agora tem uma das partes mais interessantes. Como o corpo externo do guepardo trabalha como uma carroceria aerodinâmica. A cabeça dele é pequena e arredondada. Isso diminui a resistência do ar enquanto ele corre. As orelhas são curtas e posicionadas de forma a não atrapalhar o fluxo de ar. O corpo é baixo e alongado, criando uma silhueta muito parecida com a de um carro esportivo, que corta o vento em vez de bater de frente com ele. A cauda do guepardo é outro capítulo à parte. Não é só um adorno, nem serve apenas para equilíbrio básico, como em outros felinos. A cauda funciona quase como o leme de um barco ou o estabilizador de um avião. Quando o guepardo está em alta velocidade, qualquer desvio brusco pode fazer ele perder o controle. A cauda, pesada e musculosa, é usada para contrabalancear curvas rápidas, especialmente quando a presa tenta fazer zigue-zague para despistá-lo. Imagina você correndo a 100 km por hora e, de repente, tendo que virar. Sem algo que compense essa mudança de direção, você simplesmente derraparia e cairia. O guepardo usa a cauda para ajustar o eixo do corpo, mantendo tração suficiente nas patas enquanto gira. É por isso que as perseguições dele não são apenas rápidas, são cheias de curvas impressionantes, com mudanças de direção violentas que seriam impossíveis para muitos outros animais. Outro detalhe crucial está nas patas. Ao contrário de outros felinos, o guepardo não recolhe completamente as garras. As unhas são semi-retráteis e ficam expostas durante a corrida. Isso dá a ele algo que lembra muito um par de chuteiras com travas. As garras funcionam como pequenos cravos que se cravam no solo e aumentam a aderência, evitando escorregões em alta velocidade. Além disso, as almofadas das patas são mais rígidas e alongadas, otimizadas para a tração, não para a escalada.
Lembra que leões e leopardos podem subir em árvores com certa facilidade? O guepardo quase não faz isso. Ele não foi projetado para subir, mas para correr em terreno aberto e relativamente plano. Se você ainda está comigo, percebe como cada detalhe está conectado. Coluna flexível, pernas longas, músculos rápidos, coração potente, pulmões grandes, cauda estabilizadora, garras como travas, cabeça pequena, corpo leve. Nada disso é aleatório. Tudo aponta para um único objetivo: maximizar a velocidade em curtas distâncias. Agora, vamos comparar o guepardo com outros animais rápidos para entender melhor o quão extraordinário ele é. O cavalo de corrida, por exemplo, pode atingir cerca de 70 km por hora, alguns chegando a 80. Galgos podem alcançar algo em torno de 60 a 70 km por hora. Antílopes e gazelas rápidas podem passar dos 80. Tudo isso é impressionante, mas ainda assim a maior parte desses animais foi moldada para combinar velocidade com resistência. Já o guepardo não. Ele deixou a resistência de lado para apostar tudo em uma explosão final. Em termos de velocidade pura em solo, nenhum mamífero terrestre conhecido supera o guepardo. Há aves corredoras, como o avestruz, que chegam perto, mas em distâncias mais longas e com outro estilo de corrida. A grande questão é: por que o guepardo evoluiu para isso? Aqui vem o ponto que conecta velocidade e sobrevivência. O guepardo vive em ambientes com presas incrivelmente ágeis e rápidas, como gazelas e antílopes jovens. Essas presas são leves, atentas, com reflexos muito bons. Muitos predadores dependem de emboscadas, como leões, leopardos, crocodilos. Já o guepardo, por causa do corpo estreito e pouco robusto, não é tão eficiente em lutas corpo a corpo. Ele não é o felino que vai enfrentar um búfalo ou um gnuzinho maior com a mesma confiança que um leão. Por isso, ele apostou em outra estratégia: chegar na presa tão rápido que ela não tenha tempo de reagir. A maior arma do guepardo não são as garras, nem os dentes, é a capacidade de reduzir a distância entre ele e a vítima em questão de segundos. Em muitas caçadas, ele se aproxima furtivamente até certa distância, usando vegetação baixa ou depressões no terreno. Quando está a cerca de 60 a 100 metros da presa, ele dispara. Pensa no desespero da gazela. Em um primeiro momento, ela tenta acelerar e fazer curvas para escapar. Só que o guepardo consegue acompanhar essas curvas com uma precisão assustadora, usando a cauda para estabilizar cada mudança de direção. Ele raramente pula direto nas costas da presa como um leão faria. Geralmente, ele tenta atingir as pernas da vítima, desequilibrar, derrubar e só então partir para o golpe fatal com uma mordida no pescoço. Mas aqui tem uma reviravolta. Embora seja o animal terrestre mais rápido, o guepardo não é necessariamente o mais bem-sucedido em termos de taxa de caça. Muitas vezes, depois de toda a corrida, ele perde a refeição para animais mais fortes, como hienas, leões e até grupos de chacais. Por quê? Porque ele sai tão exausto da perseguição, com o corpo superaquecido e os músculos cheios de ácido lático, que precisa descansar alguns minutos. Nesse intervalo, qualquer outro predador pode aparecer. Se você ainda está aqui, agora vem, talvez a parte mais surpreendente de toda essa história. A velocidade do guepardo é, ao mesmo tempo, sua maior vantagem e uma das suas maiores fraquezas. Quanto mais especializado um animal se torna, menos flexível ele é em outros aspectos. O guepardo tem o crânio mais leve entre os grandes felinos, mandíbula menos robusta, dentes menores. Isso significa que ele não é feito para esmagar ossos como uma hiena ou um leão. O peito estreito e a ossatura mais delicada o tornam vulnerável em brigas diretas. Em muitos confrontos, ele simplesmente não aguenta. Além disso, a alta dependência da velocidade faz com que qualquer ferimento em membros ou coluna seja desastroso. Um leão manco ainda consegue sobreviver por um tempo, se alimentando de carcaças ou roubando presas. Um guepardo manco perde quase toda sua principal vantagem. Outra curiosidade que conecta diretamente à velocidade é a forma como o rosto do guepardo é marcado. Aqueles traços escuros que descem dos olhos até a boca, conhecidos como marcas de lágrima, não estão ali só para deixá-lo fotogênico. Alguns cientistas acreditam que essas marcas ajudam a reduzir o brilho do sol, melhorando o foco visual, especialmente em ambientes muito claros, como savanas abertas. Uma visão mais nítida em alta velocidade faz toda a diferença na hora de calcular a distância e antecipar movimentos da presa. Agora, pensa nisso. Tudo o que o guepardo é hoje é resultado de milhares e milhares de anos de seleção natural, favorecendo indivíduos que corriam um pouco mais rápido,
que tinham uma coluna um pouco mais flexível, que respiravam um pouco melhor sob esforço extremo. Com o tempo, isso gerou um felino quase especializado demais naquilo que faz, e é aqui que a história ganha um tom mais dramático. Em termos de conservação da espécie, o guepardo enfrenta hoje uma ameaça grande: perda de habitat, diminuição das presas, conflitos com humanos e a concorrência com outros predadores tornam a vida desse atleta da natureza cada vez mais difícil. Um animal que depende tanto de espaço aberto e de corridas em alta velocidade sofre diretamente quando as áreas naturais vão sendo fragmentadas. Se você chegou até aqui, agora vem a revelação que amarra tudo. A velocidade do guepardo não é apenas um número impressionante para recordes. É o centro de toda a sua existência. Ela define como ele caça, como ele vive, como ele morre, como ele compete com outros animais e até como ele se adapta a ambientes em mudança. Sem a velocidade extrema, o guepardo seria apenas mais um felino magro em um mundo cheio de predadores mais fortes. Com essa velocidade, ele se tornou o animal terrestre mais rápido e um dos caçadores mais icônicos do planeta. Só que esse superpoder vem acompanhado de uma fragilidade estrutural e ecológica que muita gente não imagina. Então, da próxima vez que você ver uma imagem de um guepardo correndo, não enxergue apenas um animal bonito em movimento. Veja uma máquina biológica milimetricamente afinada em que cada osso, cada músculo, cada respiração e cada batida do coração existem para tornar possível aqueles poucos segundos de pura explosão. Resumindo tudo em uma frase: o guepardo abriu mão de quase tudo para ser rápido. E é exatamente por isso que ele é, sem rival, o animal terrestre mais veloz. A velocidade não é só uma característica dele. Deixa o like para apoiar esse tipo de conteúdo e se inscreve para não perder as próximas histórias impressionantes do mundo animal.